se ficar melhor para as meninas visualizarem, para a equipe visualizar. Gente, Sense Brasil nasce do sonho de 3 empreendedores, tá? 3 primos, né? São família, tá? Então a família Sense Brasil já é família desde a raiz. Os meninos, num sonho de empreender e ter, já tinham outros negócios, já tinham tido outras experiências em outros segmentos. E em 2020 eles começaram a estudar sobre o segmento de cosméticos e se encantaram com o segmento. Entraram de sócio em uma outra fábrica, tá? Com uma outra pessoa, e a outra pessoa, ela desenvolveram um mercado maravilhoso, principalmente no Nordeste, com uma força muito grande de trabalho, aqui em Minas também. E só que eles começaram a ver muitas dores, muitos problemas que a outra sócia não queria resolver. E eles queriam resolver. Eles queriam estar do lado do parceiro, queriam estar do lado do distribuidor. E em função disso, eles saíram e montaram a Sense Brasil. Tá? Então a Sense nasce em 2021, em plena pandemia. Então os meninos foram extremamente arrojados e corajosos, porque durante a maior crise, vai com Deus, Deus te abençoe. Meu filho está indo trabalhar aqui, tá, gente? E então isso foi assim de uma audácia muito bacana por parte deles, e eles realmente primam em pensar primeiro na qualidade do que vai ser colocado dentro dos produtos, para depois pensar em preço, informação de preço. Então tudo que tem dentro dos produtos Sense Brasil, vocês podem ter certeza que é o que há de mais tecnológico, de mais avançado no que tange o nosso segmento de cosméticos, tá? Então são produtos realmente que hoje, por exemplo, aqui em Belo Horizonte eu vendo para salões de beleza. Eu não vendo para lojas, né? O Pablo faz um trabalho super bacana aí com vocês nas lojas, com atendimento super profissional por parte de vocês. Por isso que é bacana vocês terem a segurança de, na hora de indicar, ter certeza que cabeleireiros estão trabalhando com esses produtos, terapeutas capilares estão trabalhando com os produtos Sense Brasil e estão tendo sucesso. Vocês podem realmente ter tranquilidade na hora de indicar, na hora de vocês fazerem o diagnóstico e terem a segurança de estar realmente dando a sugestão de um produto de excelente qualidade, tá bom? Vamos lá? Então, todos os produtos, tá? Primeiro, não são testados em animais, não tem nem em sua formulação nada de origem animal, tá? Então, tem essa pegada mesmo vegana, sem petrolato e parabenos. Como eu disse, não são testados em animais. Os ativos, temos matérias-primas, óleos nacionais, sim, afinal de contas, nossos óleos amazônicos são maravilhosos, e temos ativos importados, tá? Fragrâncias são exclusivas, desenvolvidas realmente para a Sense Brasil, dermatologicamente testados, hipoalergênicos, ou seja, é raríssimo uma pessoa, na verdade, nesses 2 anos que eu venho trabalhando com Sense Brasil, eu não tive nenhum problema de ninguém falar que teve alergia do produto, tá? Todos são registrados e regulamentados na Anvisa. Temos, né, toda uma embalagem, todo um processo anti-falsificação, qualidade diferenciada realmente através de prova social, porque foi um produto lançado durante a pandemia e que solidificou durante a pandemia. Então nós temos uma prova social super bacana, e marcas com efeito. Todas as máscaras têm um efeito condicionante, a gente vai detalhar isso mais na hora que a gente entrar nas linhas. Tá joia? Para esse público. Tá joia? Vamos lá, Xande. Então, começamos aqui com a nossa linha de hidratação. Aí nós estamos falando de reposição hídrica e de retenção hídrica. Porque quando a gente está falando de um cabelo que precisa de água, a gente bate o olho nesse cabelo, a gente percebe que ele está sem movimento, que ele está um cabelo opaco, sem brilho, tá? Então, nós precisamos devolver água, reter água nesse cabelo. Toda a formulação de Sensation, ou nossa linha de hidratação, tá? Ela vem com uma proposta de cuidar e reduzir volume também. Nós temos dentro da formulação da nossa linha de hidratação o efeito máscara, tá? Então a teia, né? A máscara tem o efeito teia, desculpa. E essa máscara, como a gente falou anteriormente, ela pode ser usada todos os dias como um condicionador. O que significa isso? Nos primeiros 3 minutos eu lavei o cabelo, tirei o excesso d'água com a toalha, enxaguei meu shampoo, então eu vou aplicar a máscara. A máscara, se eu deixar 3 minutos, ela vai selar a cutícula e desembaraçar o cabelo. Ou seja, ela vai ter o efeito condicionante.
Se eu deixar a partir de 5 minutos, então ela já começa a entregar mais tratamento, de maneira mais intensa. E aí dá o efeito de máscara mesmo. Então essa é a proposta de termos máscaras condicionantes, tá? Nós lavamos o cabelo, aplicamos nossa máscara. Esta máscara, ela realmente vem com uma proposta de controlar o volume. Então nós temos, né, no passado tinha aquele termo desmaia cabelo. A nossa máscara de hidratação, ela entrega essa proposta também, tá? E retenção hídrica no cabelo. Então, controle de frizz, vocês vão ter uma proposta realmente de maciez e sedosidade na primeira vez que a cliente usar. A gente brinca que essa é a nossa linha de entrada. Todo salão que eu levo e faço uma demonstração dessa linha, as pessoas se apaixonam. Por quê? Porque na primeira aplicação a pessoa já percebe a percepção e a experiência de uma sensação maravilhosa, tá? Então, a nossa linha de hidratação tem essa proposta. Nós temos a gramatura shampoo de 250, home care, e 500 ml também, e de 1 litro. Para a máscara, nós vamos ter de 200 gramas, 500 gramas e 1 quilo. Então, vocês veem que vocês podem atender todos os tipos de clientes que entrarem dentro do salão, desde o público profissional até a nossa cliente consumidora final. Quer acrescentar alguma coisa, Xande? Então, meninos, ó, qualquer dúvida pode perguntar, tá? Vamos para a próxima. Aí aqui nós já vamos falar das anomalias de couro cabeludo, tá? Então, quando eu disse anteriormente, oleosidade, a descamação, a caspa, seja uma caspa seca, né? Ou uma caspa oleosa, mais grudadinha no couro cabeludo, seja o problema de alopécia, o problema da queda. Problema de queda, gente, nós temos tipos de quedas diferentes, né? Nós temos a queda androgenética, que nós vamos retardar essa queda, tá? E vamos prolongar a vida útil desse cabelo. Temos quedas de fundo emocional e temos quedas pontuais, né? Por algum problema do tipo, a pessoa fez uma cirurgia, então ela tem ali o organismo reagindo ainda sobre os medicamentos que ela tomou durante essa cirurgia, seja anestesia e os medicamentos pós. Uma pessoa que está tomando corticoide pode ter esse tipo de problema. E nós temos as mamães, né, que aí é a benção de estar amamentando, e durante a amamentação a gente sabe que essa queda também ela intensifica, tá? Então vamos entender isso aí. Nosso fio ele passa por 3 fases: anágena, catágena e telógena, tá? O que significa isso? Fase anágena é aquela fase que o folículo piloso está encostadinho lá na hipoderme, nossa terceira camada de pele, buscando todos os nutrientes para desenvolvimento de uma célula capilar saudável. Nós falamos que a fase anágena é a fase de crescimento, de nascimento da fibra. Depois entra numa fase catágena, que é uma fase de repouso, tá? O cabelo fica ali 4, 5 meses em repouso. Ele já cresceu, já atingiu o ápice dele de crescimento, e aí o folículo piloso ele se desloca da hipoderme e fica no meio da derme em repouso, envolvido por uma rede de colágeno. Depois ele entra no eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno, ele é o momento que novas células começam a se multiplicar dentro desse folículo e expulsam aquele fio antigo. Aí vem a queda natural do cabelo. Nós perdemos de 100 a 150 fios por dia, isso é normal. Então, por exemplo, quando vocês lavam o cabelo só 2 vezes por semana, quando vocês vão desembaraçar o cabelo, cai aquele tanto de fio. Vocês acham, meu cabelo está caindo muito. Aí tem que observar o couro cabeludo, tá? Se vocês não perceberem falha nenhuma, se vocês não perceberem nenhum problema no couro, é o normal que caiu, mas seu cabelo é longo, então seu cabelo pode ficar entrelaçado. Daí é aquela queda normal. Mas quando você começa a perceber que o acesso com os dedos ao couro cabeludo está muito fácil, que você olha no espelho e você vê seu couro cabeludo com facilidade, então já está instalado uma situação de queda. Até quando a cliente entrar na loja, vocês vão poder perceber isso. E o público masculino também, tá, meninas? A gente sempre foca mais em atender mulheres, mas o público masculino também, por favor. Os homens também têm que se cuidar. E aí, o que acontece? Quando a gente entra com a linha de crescimento, na fase telógena, na fase catágena, que é a fase de repouso, nós prolongamos esse tempo, ok? Nós vamos estimular a fase anágena, a fase de crescimento, a fase de nascimento. Vamos fazer com que esse fio, que normalmente cresce de 1 centímetro ou 1,5 centímetros por mês, nós vamos prolongar isso aí para 2 centímetros. Então, nós vamos aumentar o tamanho do fio
o crescimento dele. E no tempo de pausa, ele vai ter um tempo maior. Ao invés de ficar ali 3, 4 meses, ele vai chegar a 6, 7 meses. Ok? Então, por isso, nós aumentamos a velocidade de crescimento e também prolongamos a vida útil desse cabelo no couro cabeludo. Em relação à caspa e oleosidade, nós vamos regularizar as funções do manto hidrolipídico. Então, nós vamos regularizar a função da glândula sebácea e da glândula sudorípara, cuidando para que tenhamos um ambiente totalmente em equilíbrio para o crescimento de um cabelo saudável. Ok? Como se dá esse tratamento? Shampoo. Depois, aplicamos a máscara. Esta máscara pode ser aplicada no couro cabeludo desde que eu não tenha a presença da oleosidade. Se eu tiver presença de queda e caspa, eu posso aplicar essa máscara no couro cabeludo fazendo uma leve esfoliação no couro cabeludo com essa máscara, tá? E aí eu faço esse tratamento, enxago e uso o fluido tonificante. Esse fluido tonificante, ele é um produto que você vai aplicar na raiz, diretamente na raiz, todos os dias, tá? Ou de 3 em 3 vezes por semana, no mínimo, quando nós estivermos tratando queda, com a proposta realmente de intensificar o que foi depositado com a máscara. Então, o tônico vai ser absorvido por epiderme e derme, vai ficar na derme ali, cuidando da rede de colágeno e facilitando os nutrientes chegarem até o folículo piloso. Então, a proposta do tonificante realmente é suplementar, vamos colocar assim, porque a gente tem o suplemento, mas dar continuidade aos nutrientes que nós colocamos com a máscara no couro cabeludo. Ok? Então, aplicamos no couro cabeludo. Esse fluido, diferente dos outros, ele não é oleoso, tá? Ele é extremamente, o próprio nome diz, ele é fluido, ele é bem líquido. Isso é um diferencial em relação aos da concorrência, que normalmente são muito oleosos. A pessoa, eu fiz escova, eu posso aplicar à noite antes de dormir? Pode, porque não vai atrapalhar a escova, de forma alguma, o brush. Eu vou sair, né, igual para quem mora no Espírito Santo, o sol e tal, eu posso aplicar de manhã e sair no sol? Aplica, deixa 10 minutos, só para dar tempo da pele absorver, depois você pode sair tranquilamente, que ele não vai evaporar, tá? Seu corpo já vai ter absorvido esse produto. E aí, sim, ele pode ser aplicado no couro cabeludo e logo depois aplicar o finalizador. Nós vamos ver ali mais para frente os finalizadores que nós temos disponíveis para vocês. E o Complex, que é o nosso suplemento, que diferente da concorrência, não são cápsulas, são comprimidos. E aí vocês podem se perguntar, tá, mas e daí? E daí o seguinte, gente, quando são cápsulas, a cápsula ela precisa ter uma gramatura mínima, que é exigido pela Anvisa, tá? Essa gramatura, quando a fábrica, ela coloca os nutrientes ali, a vitamina B5, depantenol e tal, a vitamina A, e aí para dar a gramatura correta, ela complementa com amido de milho. No nosso caso, a gente não tem, tá, essa complementação. A concentração realmente é o que é estipulado e regulamentado para o suplemento de crescimento, tanto de unhas quanto de cabelo, e melhora do colágeno da pele. Então, nosso suplemento realmente tem uma concentração ideal. É um comprimido, então você vai ter uma durabilidade, uma durabilidade de tempo de vida maior, tá, do que a cápsula. E, obviamente, uma concentração maior de nutrientes. E, além disso, nós temos o ácido fólico. Para quem é mamãe, sabe da importância que o ácido fólico tem, tanto para a formação do fio, quanto para a formação das unhas, né? Então, nós temos esse pulo do gato também no nosso suplemento, tá? E detalhe, gente, não adianta fazer overdose. É uma por dia. Não adianta querer tomar 3 no dia, não, porque não vai fazer o cabelo virar Capitão Caverna, não, tá? Elas nem sabem o que é Capitão Caverna, né, Alexandre? Meu Deus do céu, agora eu fui lá no fundo do baú. O tio, gente, liga não, isso é desenho da... Você não sabe não, você é mais nova do que eu, não vem não? Eu ia falar, entregou a idade, gente. Pra que isso em pleno treinamento? Que papo ruim, gente. Então, o que acontece, gente? É um por dia. É um por dia, tá? E durante 60 dias, a cliente vai ter aí esse suplemento para ela poder estar fazendo uso e estimulando o crescimento. E realmente também unha e pele, tá? Vai realmente ajudar muito na unha e pele. Tem biotina, tem vitamina B5, tem vitamina A e ácido fólico, dentre outros nutrientes que nós vamos ter, vegetais, bardana. É muito completo, gente, é muito bacana, então vocês podem ter tranquilidade e segurança na hora de indicar isso para o cliente levar para casa. E o público masculino também, tá, meninas?
Muito bacana isso para o público masculino também. Tá joia? Diferença? No mínimo 2 meses de tratamento para ele realmente perceber essa diferença. Tá joia? Agora a nossa linha de nutrição. Vamos lá. A Twist nasce como uma proposta para cuidar do cabelo cacheado. Por quê, gente? O cabelo cacheado, a gente sabe que ela tem as voltinhas, todo o cabelo naturalmente tem o manto hidrolipídico que vai levar a oleosidade de forma natural para esse cabelo, tá? E aí o cabelo cacheado, ele precisa, além dessa nutrição natural, precisa de umectação. Então, quando foi lançado a linha Twist, a gente tinha focado só no cabelo cacheado. Só que a gente viu que, poxa, não é só o cabelo cacheado que precisa de umectação. Por isso que as embalagens novas, todas já vêm agora com uma proposta de nutrição, não só focado no cabelo cacheado. Mas eu quero que vocês guardem essa informação. Toda vez que entrar uma mulher de cabelo cacheado na loja de vocês, a linha Twist é a nossa proposta para o cabelo cacheado, tá? Mas todo o cabelo, que quando você toca, claro que a gente não vai falar isso para cliente, gente, mas quando você toca no cabelo da pessoa, tá parecendo uma corda de sisal, porque as cutículas estão todas abertas, tá precisando muito mais além de água, eu preciso de nutriente interno ali, esse é o diagnóstico, tá? Porque além de estar sem brilho, além de estar sem movimento, o toque tá áspero. Esse é o diagnóstico que a gente vai fazer para indicar a linha de nutrição. Porque eu vou entregar óleo, eu vou entregar água também, vou entregar mais nutrientes e o selamento dessa cutícula. Essa é a proposta da nossa linha de nutrição. Obviamente, os cabelos cacheados, as morenas iluminadas, precisam muito da nossa linha Twist. A linha tranquila, super tranquila de indicação, shampoo e máscara, lembrando que também a máscara é condicionante, assim como a de crescimento também, né, gente? Deixei 3 minutos, eu vou selar, vou desembaraçar esse cabelo, vou dar o efeito condicionante. A partir de 5 minutos eu já entrego um grau de nutrição, um grau de tratamento mais intenso. E aí nós temos duas propostas como finalizadores, por isso que a gente destaca tanto o cabelo cacheado. Nós temos um ativador, tá? E temos um creme de pentear. O ativador é como se fosse um gel líquido, fluido, tá? Esse gel fundente, você consegue fazer todo o trabalho de cuidar desse cacho e deixar esse cacho mais disciplinado. E o creme de pentear, você pode fazer o black. Você pode, né, trabalhar esse cabelo, pode fitar esse cabelo. E principalmente, que o Pablo gosta que dá essa dica, você pode misturar os dois. Tá? Então, a mistura dos dois, a finalização no cabelo cacheado, fica muito mais bacana. Realmente tira todo o frizz e faz com que esse cabelo tenha cachos domados, bem formados, realmente definidos e sem frizz, tá? Então a mistura dos dois finalizadores é muito bacana, muito legal mesmo. E, gente, mas o é de 250 gramas, 250 ml o creme, rende, tá? Ele tem um rendimento muito bacana. Normalmente a cliente que tem cabelo cacheado, ela quer tudo pelo menos de meio quilo, né? De 500 ml. Mas não se preocupem, porque o nosso creme de 250, ele rende muito, tá? É muito legal mesmo. Eu, por exemplo, eu não tenho cabelo cacheado e quando eu quero ter o efeito gel, o efeito molhado, eu uso o creme de pentear. Eu deixo meu cabelo úmido e passo o creme de pentear no meu cabelo, tá? Ele vai, deixa o cabelo até essa franja aqui que vocês não estão enxergando, mas eu tenho franja, tá, gente? Eu prometo que eu tenho franja, eu juro que eu tenho franja. Eu jogo e faço um tupete com ele. Por quê? Porque ele me dá essa fixação do gel, né? Como se fosse um gel, mas é um creme, tá? Ele tem esse efeito aí para fitagem, quando você mistura ele junto com o ativador, fica muito legal, muito bacana mesmo. Pode falar, Paulo. Ontem eu estava numa loja e uma cliente me perguntou por que que o ativador era tão líquido. Qual é essa diferença aí que tem entre eles? Eu fiz a explicação para ela, mas aí achei importante trazer também essa informação para cá. Você pode falar um pouquinho mais para a gente? Gente, vamos lá. Primeiro, eu quero levar água e óleo para esse cabelo. O que nós temos no ativador? Exatamente isso. A formulação dele é focada em fazer essa umectação com uma estrutura toda vegetal para que o cabelo absorva extremamente rápido, tá? Então, quando a gente entra com o nosso gel ativador líquido, é exato. Vai dar o efeito gelatina? Vai dar o efeito gelatina. Depois que o cabelo absorver e ele perder aquela umidade, né? Umidade que eu falo, líquida do toque no início. Mas ele tem essa proposta para rendimento, que ele vai render muito mais,
você vai usar uma quantidade muito menor do que se fosse o gel, aquela textura de gel mesmo. Por isso que ele é um gel fundente, por isso que ele é mais líquido, tá? Para o rendimento e para a absorção, tá, Pablo? Tá, meninas? A absorção da fibra vai ser muito mais rápida, vai ser muito mais orgânica, muito mais natural. Beleza? Então vamos lá. Bem, gente, aí agora nós já estamos falando daquele cabelo que está com elasticidade comprometida. E aí o diagnóstico literalmente é pegar o fiozinho, dar aquele toquezinho, né? Esticar um pouquinho o fio. Você percebeu que ele esticou e voltou igual uma molinha, ou que quebrou na mão de vocês, é porque realmente a elasticidade dele está comprometida e o córtex, a parte mais profunda da fibra, onde ele guarda os pigmentos de cores, onde ele guarda todos os nutrientes mais intensos da fibra, a queratina, né? Nós vamos ter essa parte do fio comprometida. Por isso que nós precisamos entrar com uma linha de reconstrução. Uma linha que vai levar os 19 aminoácidos que formam a nossa queratina natural e também a cistina e a cisteína, que são os principais aminoácidos também de forma mais intensa. Por quê? Esses aminoácidos são os que fazem a ligação dos outros 17 aminoácidos, tá? Então, por isso que nós precisamos ter maior concentração desses dois aminoácidos. A proposta realmente é cuidar desse cabelo e, assim, com 4 vezes que a cliente usou, uma vez por semana, ela vai ver um resultado incrível, tá? Incrível realmente na elasticidade, na recuperação da força desse cabelo. E aí a gente sempre indica, na preparação para a cliente chegou para fazer mechas. Ela foi na loja e falou assim, gente, eu fui no salão e meu cabelo não passou no processo, no teste de mechas. Vocês vão indicar para elas a Intense Repair. Por quê? Porque nós vamos recuperar esse cabelo de dentro para fora, literalmente, córtex, todo o sistema intracelular desse cabelo a gente vai recuperar com Intense Repair. E aí nós temos um pulo do gato, tá? Que é o fluido Intense Repair. Esse fluido é um coringa que vocês têm que vender para todos os cabeleireiros que entrarem nas lojas, gente. Por quê? Porque ele é o corte químico. Ele é o coringa que o cabeleireiro tem que ter na hora que ele está dentro do salão. Ele foi fazer um processo químico, o cabelo começou a emborrachar, começou a desmanchar. Ele enxágua essa química, passa um shampoo, pode ser um shampoo neutro que ele tiver, de preferência o shampoo Intense Repair seria o ideal, e aí ele borrifa o fluido. O fluido instantaneamente ele para o processo químico, tá? Ele encerra o processo químico ali. Então, se o cabelo estiver extremamente alcalino, porque quando a gente aplica uma coloração, uma descoloração ou até mesmo um processo de relaxamento, guanidina ou tioglicolato de amônia, eu tiro esse cabelo da parte normal dele ali com um pH 5,5 e eu deixo esse cabelo alcalino. O que significa isso? Eu levo esse cabelo lá para o 10, lá para o 11. O que acontece, gente? Eu estou quebrando todas as ligações internas do cabelo. E aí, quando esse cabelo não suporta o processo químico, ele literalmente começa a desmanchar, ele começa a quebrar. O fluido Intense Repair, ele corta esse processo, tá? Então, realmente, é um coringa que todo cabeleireiro que entrar dentro da loja, vocês devem oferecer para ele. Ah, ele foi lá, a manicure, alguém do salão foi lá para comprar um palito de unha, para comprar um esmalte. Pega o fluido e mostra e apresenta. Tá? Principalmente quando vocês tiverem certeza que é uma pessoa profissional da beleza. Por quê? Porque é muito legal. O resultado que ele entrega, a proposta que ele entrega é sensacional. Por exemplo, eu quero preparar o cabelo para fazer o processo químico. Eu faço 3 sessões de Intense Repair, tá? Que a gente vai dar o passo a passo aqui. Depois da terceira sessão, aí você faz o processo químico e aí depois você faz a 4ª sessão de Intense Repair. O cabeleireiro vai ter segurança para fazer o processo químico e vai ter o cabelo realmente intacto. A consumidora final levou para casa, fez o tratamento durante 3 semanas, ela pode ir para o salão para poder fazer a química que ela quiser, porque o cabelo está preparado. Tá? E aí ela leva o produto dela para o cabeleireiro poder aplicar logo depois do processo químico. A forma de uso, quando eu tenho um processo de quebra de elasticidade extremamente comprometido, o ideal é shampoo, depois eu tiro o excesso da água, aplico o fluido, desembaraço esse cabelo e aplico a máscara por cima do fluido. Ou seja, eu criei um alicerce no córtex com o fluido
e a máscara vem nutrindo e reconstruindo, tampando os buraquinhos que tiver no córtex, literalmente levando massa intracelular, tá? Essa é a proposta da nossa linha de reconstrução. Jeber, que a gente vai falar mais para frente aqui, uma progressiva, por exemplo. Quando eu faço uma progressiva, eu posso usar o fluido durante o processo? Pode. E aí eu vou explicar para vocês, na hora que a gente for falar do Botox e da progressiva, eu vou explicar para vocês como usar o fluido, como indicar o uso do fluido nesse processo. Para cliente usar em casa, shampoo e máscara. Pode indicar o fluido para o cliente levar para casa? Pode, desde que vocês sejam extremamente rigorosos explicando. E é uma carga de queratina líquida, intensa, o cabelo vai absorver de maneira extremamente rápido, e se você usar mais do que 2 vezes no mês, vai enrijecer seu cabelo. Não é um produto para ficar usando, que legal, eu posso aplicar e passar prancha por cima. Não é a proposta dele, ele não é um finalizador. Ele literalmente é um SOS, ele é para reconstrução. Então, a consumidora final que quer levar, porque a gente sabe que a mulher brasileira falou que é intenso, a mulher quer levar. Tudo bem, ela pode levar para casa, mas para uso de 15 em 15 dias e quando houver a necessidade. Não é para, então todo mês ela pode usar? Se o cabelo dela está saudável, se ela usar uma vez por mês, não tem problema nenhum, gente. Ela pode usar uma vez por mês num tratamento mais intenso que ela queira fazer em casa. Inclusive, ele pode ser combinado. Eu comprei a linha de nutrição. Eu posso usar o fluido Intense? Pode, sem problema nenhum. Eu lavo com o shampoo de nutrição, aplico o fluido, aplico a máscara de nutrição por cima, uma vez por mês, porque esse cabelo não está quebrando, ele não está partindo. Eu só quero dar um up, uma força a mais para esse cabelo. Eu posso usar o fluido combinando, por exemplo, com a nossa linha de crescimento. Eu lavo com shampoo de crescimento, tiro o excesso da água com a toalha, aplico o fluido, aplico a máscara de crescimento por cima. Uma proposta também de fortalecimento desse fio que nós estamos tratando para estimular o crescimento dele. Tá joia? Beleza? Vamos lá, Xande? Finalizadores. Aí nós temos as propostas para quem gosta de escovar o cabelo ou para quem gosta de deixar o cabelo secar naturalmente, tá? Nós temos aqui o Miracle, o Soft, o óleo reparador e o H2O, que é um bloqueador de umidade. Vamos entender isso aí. O Miracle. Miracle é o nosso 10 em 1, ele tem 10 benefícios para o cabelo, porque além de proteção térmica, além de proteção contra os raios ultravioletas, ele vai equalizar o pH do cabelo, ele vai desembaraçar, vai selar as cutículas. Então ele tem vários benefícios que nós vamos cuidar do cabelo, sem pesar, sem emplastar esse cabelo, tá? Ele é literalmente um leite mesmo, né? Quando você aplica na mão, você sente a textura ali, líquida, porém um pouquinho mais densa, um pouquinho mais encorpada, tá? Do que, por exemplo, no próprio gel, né, que a gente tem. Você vai aplicar diretamente na mão, distribuir e aplicar no cabelo, depois dele ter lavado, depois dele estar limpo, ou eu posso aplicar diretamente no cabelo, tá? Ele tem um gatilho que dá para aplicar diretamente 15 a 20 centímetros longe da cabeça, a gente aplica aquela nuvem sobre o cabelo. Vou escovar e, se eu quiser pranchar, eu posso pranchar o cabelo com ele também. Ele é muito bacana, principalmente para as pessoas que gostam de atividades físicas, atividades aquáticas, tá? Eu tenho um salão aqui em Belo Horizonte que a cabeleireira já fala. A cliente falou comigo de piscina, eu já pego o Miracle e já põe na mão dela. Já põe dentro da bolsa dela. Ela nem pergunta se a cliente quer levar ou não, ela já põe. Não, você faz natação, você faz hidroginástica, você tem que levar isso aqui. Na atividade física, mesmo que não seja na água, gente, o que acontece? Nosso sangue, ele libera iodo. Esse iodo termina ressecando o cabelo, né? No nosso suor, na nossa transpiração. Quando eu preparo o cabelo, faço um prime, antes de ir para a academia, passo o Miracle, ele cria uma película protetora que vai evitar que esse suor resseque a raiz do nosso cabelo, resseque o nosso cabelo. Então, Miracle realmente é para quem é fit, para quem realmente frequenta a academia, para quem gosta da atividade física, o Miracle é sensacional. E, obviamente, para os nossos clientes que gostam de escovar o cabelo. Tá bom? Então, essa é a proposta do Miracle. Soft Living, aí eu tenho uma proposta de proteção térmica ou deixar o cabelo secar naturalmente. Posso, no meu cabelo, por exemplo, Soft Living funciona muito bem também, tá? Ele tem também essa proposta de proteção térmica e facilitar o brushing, porque a escova desliza maravilhosamente bem. Então ele agiliza o processo da escovação. Tá? Então o Soft Living vem, inclusive foi o primeiro living lançado pela Sense Brasil, então ele já é um carro-chefe nosso.
em função dessa facilidade que os cabeleireiros realmente compartilham com a gente. Quando eles usam a escova, primeiro, dura mais tempo, mas no momento de fazer é muito mais rápido. Uma escova que eles levariam em torno de 50, 60 minutos para fazer, eles estão fazendo em 30 minutos, 40 minutos. Por quê? Porque o Soft Live tem essa tecnologia de selamento de cutícula e de deslizar da escova com uma proteção térmica maravilhosa. Ok? Então ele sempre vai ser, tanto ele quanto o Miracle, eu quero ver mais brilho, eu vou intensificar com o uso térmico. Tá? Eu quero o cabelo, no caso do Soft Live, eu quero o cabelo mais natural, com a cor mais natural, eu posso deixar o cabelo secar naturalmente. O Miracle, gente, ele não tem proposta de... se eu uso ele num cabelo cacheado, por exemplo, para deixar ele secar naturalmente sem o uso de um difusor, ele não tem a proposta de controlar esse cacho, não. Tá? A gente tem que deixar isso claro para o cliente. Ele tem todos os benefícios, mas ele não tem o benefício de redução de volume sem uma fonte de calor. Tá joia? Ou de controle, né, dos cachos. Óleo reparador. Aí a gente tem que entender o seguinte. No óleo reparador de Ciência Brasil não existe nenhum metal pesado. Não existe chumbo, não existe misturas e nem para diluir e fazer com que esse produto fique mais barato. Porque tem indústria que trabalha com óleos reparadores que tem a proposta realmente ali só de criar uma película de brilho e não de proteção, não de nutrição. O nosso óleo reparador, ele tem a proteção térmica, então num cabelo médio e grosso eu posso até escovar o cabelo com o nosso óleo reparador. Claro que eu não vou aplicar isso na raiz, é um óleo, então a gente não vai aplicar isso na raiz, mas e com essa proposta de selamento de cutícula. Lembrando que se a tripicotilose já foi instalada, ou seja, a ponta dupla já está instalada na fibra, só vitamina T, só tesoura que resolve isso. O nosso reparador de pontas, ele é uma prevenção. Ele vai proteger o cabelo, principalmente as pontas, para que a gente evite o cabelo desenvolver essa anomalia de pontas duplas, tá? Sempre lembrando disso, ok? Isso aí. E a coqueluche do momento, gente, é o H2O, um bloqueador mesmo de umidade. Então, é uma proposta. Eu fiz a escova. Você pode fazer a escova com o H2O diretamente, tá? Ou tem clientes que aplicam soft living, fazem a escova, depois aplicam o H2O e passa a prancha por cima. Porque ele literalmente bloqueia a umidade, principalmente vocês que estão, né, numa cidade praiana, que faz com que a escova fique mais literalmente inchada, mais rápido, tá? O nosso H2O vai evitar esse volume aparente da escova. Ele vai fazer com que essa escova tenha uma durabilidade maior. Então eu posso aplicar o Soft Living, aplicar o H2O, ou eu posso aplicar só o H2O, escovar e pranchar, principalmente quando eu tiver cabelos mais finos. Né? O H2O também tem essa pegada muito bacana, porque por ele ser líquido, ele não ser creme, no cabelo fino eu consigo fazer uma escova, deixando o cabelo solto, cabelo leve, uma escova disciplinada, sem frizz e protegido da umidade. Mas, gente, é umidade, não é cachoeira, não é entrar no mar e nem entrar debaixo do chuveiro, não, tá? É umidade do dia a dia, beleza? Vamos lá, Xande. Aí nós temos a nossa linha, os shots, dentro de um cronograma completo para os nossos clientes. Gente, tem empresas que trabalham com ampolas, tá? Ampolas e tal. Nós trabalhamos com shots. Os shots são de 100 ml. Cada shot desse é como se você estivesse comprando uma caixa com 12 ampolas de 15 ml, tá? Porque o rendimento do shot é sensacional. É literalmente como se você estivesse vendendo para sua cliente 12 ampolas de nutrição ou de hidratação ou de reconstrução, ela levando para casa. Cada shot desse, ele tem o efeito de 10 máscaras de tratamento, como se estivesse fazendo 10 vezes o uso da máscara. Então, vocês podem ter essa segurança na hora de indicar um shot nosso. Forma de uso. Eu posso usá-lo diretamente no cabelo, diretamente na mão, né? Eu aplico diretamente no cabelo depois de ter lavado, ou eu posso misturá-lo com a máscara que eu estiver fazendo uso, para intensificar aquele tratamento que eu estou entregando para o nosso cliente. Então, o shot, ele realmente vem com o nome, com a proposta e a sugestão de serviço rápido. O shot, com 3 minutos, o cabelo já absorveu, tá, gente? Além de ter uma concentração intensa de tratamento, ele tem uma agilidade no processo de absorção.
Então, essa é a proposta que nós temos. A cliente fala assim, não tem tempo para tratar cabelo. Preocupa não, isso aqui, ó, você está saindo da academia, você tomou banho na academia, você lavou o cabelo, aplica o shot, 3 minutos você já pode estar enxaguando. Por quê? Porque o cabelo absorve muito rápido. E com uma intensidade de tratamento maravilhosa. E, obviamente, no dia que ela estiver mais calma, em casa, ela quer intensificar o tratamento dela, ela vai pegar o shot de hidratação, misturar na máscara que ela estiver usando. Já ela comprou a máscara da concorrência. Bem, a gente vai melhorar a máscara da concorrência, mas pode ser misturado, tá? Não tem problema não. Com a nossa, nós garantimos a intensidade de tratamento. A da concorrência a gente não sabe como é que são os componentes lá, mas a gente com certeza vai entregar um complemento maravilhoso. Eu tenho a máscara de reconstrução, de Intense. Eu posso misturar com shot de hidratação? Pode, sem problema nenhum. Você pode fazer esse cruzamento de tratamentos, porque não vai ter nenhum problema, nenhuma contraindicação. Tá? Os shots podem ser, inclusive, misturados entre si também. Mas o ideal é misturar nas máscaras quando você quer um tratamento mais intenso. Tá joia? Vamos lá? Mais dia a dia, né, Xande? Vamos lá. Nossa linha Reblonde. Então aí, agora nós estamos falando dos cabelos grisalhos e volto a frisar, o público masculino gosta muito do nosso shampoo, tá? Porque aquele cabelo grisalho, aquele homem que já assumiu o grisalho, ele não quer que o cabelo fique acinzentado, com aquela cor de sujeira, parecendo que o cabelo está sujo, e nem aquele amarelado queimado, parecendo gema de ovo. Então nós vamos iluminar esse cabelo, matizando e corrigindo essa cor indesejada, tá? Então eu tenho shampoo e condicionador para o uso do dia a dia, pode ser usado 3 vezes por semana sem problema nenhum. No caso do homem que lava cabelo todo dia, pode lavar todo dia, que o cabelo dele não vai ficar azul, tá? Não vai ficar roxo, ele não vai ficar azul, tá? Não vai ficar roxo, ele vai só realmente corrigir, vai só matizar. E aí nós temos o matizador. Aí, gente, aí é pulo do gato mesmo. Nosso matizador, 3 minutos. Se passar de 3 minutos, aí o cabelo vai ficar azul, vai ficar roxo. Nós temos uma formulação toda cuidando com nutrientes, com óleo de ojon, tem uma formulação maravilhosa. E além do pigmento violeta, nós temos toda uma combinação de pigmentos dentro dessa máscara para que a gente consiga corrigir o reflexo indesejado realmente matizando. Então, por isso que a gente frisa muito isso. São 3 minutos e eu enxago o cabelo, porque senão eu vou realmente depositar pigmento no cabelo. Se for época de carnaval, a menina fez uma descoloração, fez uma mecha lá e quer ficar com o cabelo roxo, quer ficar com o cabelo com a cor, né, mais intensa, beleza, pode deixar ela usar a máscara, deixar 15 minutos no cabelo, depois enxágua. O cabelo vai ficar pigmentado. Essa pigmentação vai durar de 3 a 6 lavadas no cabelo, para vocês terem uma ideia o tanto de pigmento que tem na entrega dessa máscara. Então, vocês vão ver que tem, quem tem curiosidade de pegar o rótulo e ler, gente, vocês vão ver que tem o brown, tem o red, tem uma combinação de pigmentos. Vocês já devem ter na loja aí máscaras que são pretas, máscaras para matizar que são pretas, né, blacks. Vocês devem ter esse tipo de máscara aí. A nossa, ela é mais intensa do que a black, por quê? Porque ela tem a combinação de vários pigmentos diferentes, tá? Então, diferente da concorrência que vai trabalhar só com pigmento azul ou só com pigmento 49 violeta, a nossa trabalha com o violeta e com todos os outros pigmentos, respeitando a estrela de colorimetria, tá? Ou disco de colorimetria. Tem gente que chama de estrela, tem gente que chama de disco. Enfim, por quê? Porque a proposta dessa máscara é realmente ser um coringa para o cabeleireiro ou para cliente que realmente tenha consciência de usar em casa, respeitando os 3 minutos. Porque senão o cabelo dela vai ficar azulzinho. Principalmente a nossa cliente platinada. Eu não sei se ainda está na moda, e aqui em Minas até nem tanto. Tem algumas clientes que ainda gostam daquele cabelo platinado. O cabelo platinado, obviamente, ele oxida mais rápido. O sol, a poluição age mais rápido nessa fibra, então ele tende a ficar acinzentado, aquela cor parecendo que o cabelo está sujo, empoeirado, mais rápido, né? Em função do pigmento que foi retirado ali. Então esse cabelo platinado, principalmente neles, a máscara tem que ser usada com muita parcimônia. Tem que ser realmente 3 minutos e enxaguei, porque eu já corrigi a proposta desse reflexo indesejado, tá?
O shampoo e o condicionador, gente, uso constante, pode ser usado todos os dias sem problema nenhum. Mas o matizador, somente quando houver a necessidade de cuidar desse reflexo indesejado. Ah, Jebe, ela pode usar uma vez por semana? Pode. Uma vez por semana. 3 minutos no máximo, sem problema nenhum. Mais do que isso, a gente não indica. Tá bom? Vamos lá? Agora a nossa linha Progress, né, a linha que realmente no primeiro momento focada totalmente no público profissional. Depois nós lançamos a de 500 ml para atender a demanda, né, dos lojistas. Então aqui nós temos a proposta de cuidar do volume do cabelo, de reduzir o volume do cabelo com ácido glioxílico, tá, gente? Então a formulação aqui é totalmente livre do formol, nós não trabalhamos com formol, nós vamos ter uma formulação com 6 aminoácidos, dos 19 aminoácidos que formam a queratina natural do cabelo, nós temos tanto no Botox quanto na progressiva, 6 aminoácidos na formulação, e no caso da progressiva, da Progress, nós temos o pigmento violeta para minimizar a questão do amarelamento da fibra, do desbotamento da fibra. Minimizar. Lembrando que, se o cliente usar uma prancha acima de 300 graus, não tem protetor térmico que vá proteger esse cabelo na hora com o pigmento violeta. Tá? Por quê? Porque o ácido ele entra para dentro do cabelo, ele age diferente do formol. Né? Que as pessoas lavam o cabelo, tiram o excesso da água, aplicam o formol, cria aquela película na parte externa. O ácido não. O ácido entra para dentro do cabelo, por isso que ele precisa do tempo de pausa de 30 a 50 minutos. Depois você enxágua 100% e aplica um dos nossos leave-ins, seja o Miracle, seja o Soft, para você poder escovar e pranchar esse cabelo e reduzir esse volume até 100% de redução de volume. Né? A gente sempre tem que falar isso até 100%, por quê? Porque vai ter cabelo que é mais resistente. Então, você não, a nossa Progress, a gente sabe que reduz 100%, sabe? Estica mesmo o cabelo. No entanto, é campeã de venda. O Botox, a mesma coisa. Se pranchar mais de 15 vezes esse cabelo, mesmo com Botox, vai reduzir 100% o volume. Mas a gente sempre fala até 100%. Nós vamos falar, intensificar esse uso. Gente, em relação ao shampoo, porque parou do shampoo e eu olhei só para a foto e esqueci de falar do shampoo. Valeu pela lembrança, Xande. O shampoo anti-resíduo, o que acontece? Por que o da Sense é tão diferente? Primeiro, ele respeita o pH do cabelo, tá? Normalmente, um shampoo anti-resíduo ele tem um pH alcalino, em torno de 7,2 até 8. O nosso não. O nosso tem um pH neutro. Mas ele tem uma combinação de polímeros catiônicos que vão absorver toda a sujeira que tem no cabelo e vão deixar esse cabelo extremamente limpo e preparado para o uso da progressiva. Ou até mesmo para um tratamento, por exemplo, eu quero fazer um tratamento de crescimento no salão ou em casa. Quero fazer uma limpeza no meu cabelo de maneira mais intensa, no meu couro cabeludo mais intenso. Podemos usar o shampoo, tá? Antes de entrar com o tratamento de crescimento, por exemplo. Porque ele realmente vai limpar de maneira extremamente natural esse cabelo, não fazendo com que a cutícula fique extremamente aberta, ele simplesmente faz uma dilatação extremamente natural no cabelo. Aí fala assim, Jaber, mas ele tira progressiva do cabelo? Não, ele não tem o poder de tirar progressiva de cabelo, tá, gente? Depois que o cabelo absorveu, depois que o cabelo passou por esse processo químico, é só tesoura. À medida que for cortando, for crescendo, você vai cortando para tirar esse processo. Agora, o nosso, ele limpa e lava de maneira extremamente natural, dilatando suavemente a cutícula do nosso cabelo. Ok? Essa é a proposta do nosso shampoo anti-resíduo. Pode passar, Xande. E aí sim, falando da progressiva e do Botox, gente. Voltando. Ácido glioxílico, 6 aminoácidos dos 19 que formam a queratina natural do nosso cabelo. E, no caso da Power Progress, nós temos o pigmento violeta. Nós indicamos até 180, 200 graus, no máximo 220 graus, tá? Da prancha na hora de fazer uma progressiva, na hora de fazer o Botox. Mas nós sabemos que os clientes usam no mínimo 280. Por isso que eu sempre friso. É para minimizar o desbotamento, o amarelamento da fibra. Mas se a cliente usa acima de 280, 300 graus na prancha, gente, não tem matizador que vai conseguir proteger esse cabelo. O que eu falei lá atrás, do uso do Infinity Repair
no meio do processo de progressiva. Por que a gente indica isso? Porque muitas vezes a cliente chega no salão e a gente sabe que progressiva não é tratamento capilar. Ela, mas você falou que tem os 19, que tem 6 aminoácidos dos 19 para amenizar a situação química. E isso é um processo químico. Isso não é tratamento. Então a gente tem que deixar isso claro. Então, eu estou cuidando quimicamente do volume desse cabelo, eu quero reduzir o volume do cabelo. Então, eu vou indicar uma das duas. Se eu quero só redução, abertura dos cachos, eu vou usar Botox. Se eu quero cabelo liso, eu vou usar Power Progress. Forma de uso. Normalmente, a gente nem indica lavar. Se o cabelo não estiver impregnado de leave-in e de óleo reparador, você não precisa lavar esse cabelo. Né? O cabelo foi lavado aí há 2 dias atrás, você não precisa lavar esse cabelo. Mas se tiver muito resíduo, nós vamos indicar o uso do nosso shampoo anti-resíduo, tá? Lavei, e aí eu não lavo couro cabeludo, eu lavo só comprimento e pontas do cabelo, aplico o produto, apliquei, distribuí esse produto, posso pentear, inclusive com um pente mais fino, fazer uma distribuição homogênea em todo o cabelo, vou deixar esse cabelo absorver o produto de 30 a 50 minutos. Nós, enquanto Sense Brasil, indicamos enxaguar 100% no final. Desculpa, gente. Enxaguar 100% no final e aplicar Soft Leave-In ou Miracle para escovar e pranchar. Na hora de pranchar, mechas finas, quase transparentes. E eu vou mexer esse cabelo de 6 a 15 vezes. Vai depender do resultado que eu quero. Se eu quero só abertura de cachos, eu vou pranchar uma menor quantidade de vezes. Se eu quero o cabelo mais disciplinado, mais esticado, eu vou pranchar uma quantidade maior de vezes. Tá? Pranchei, acabou. O cliente pode ir embora para casa. Ok? Então, essa é a proposta. Apliquei o produto, deixei agir de 30 a 50 minutos. Claro que vai do diagnóstico, da espessura dessa fibra e do tanto que eu quero a redução de volume. E aí eu enxago 100%, aplico o finalizador, escovo e prancho. O Infinity Repair. A cliente chegou e insistiu em fazer. Essa dica principalmente para o cabeleireiro, tá, gente? Ela insistiu em fazer a progressiva, mas o cabeleireiro sabe que o cabelo não está saudável. O cabelo não está legal. Mas ela insiste que quer fazer e fala, se eu não fizer aqui, eu vou fazer em outro lugar e tal. Até por uma questão de consciência, o cabeleireiro vai falar assim, poxa, se eu, que estou preocupado com ela, não quero fazer, se eu não fizer aqui, ela vai fazer em outro lugar e vai ser pior ainda. Vai estragar mais ainda o cabelo dela e ela vai voltar para que eu conserte depois, o que é muito pior. Então, qual que é a sugestão que vocês vão dar? Vocês vão indicar ele usar o Intense Repair. Ela quer fazer a progressiva? Ok. Você lavou o cabelo com o nosso shampoo anti-resíduo, aplica o Intense Repair, não enxágua, desembaraça esse cabelo todo com o Intense Repair e aplica o Botox ou a progressiva por cima. O fluido. O fluido Intense Repair, isso. Por que o fluido, gente? Porque o fluido vai para o córtex, ele vai ser absorvido de maneira extremamente rápida e intensa, tá? E aí você cria um alicerce nesse fio, você cria uma base nesse cabelo. E aí você aplica a Power Progress ou Botox por cima, sem enxaguar o fluido. Aplicou, da mesma forma, deixo de 30 a 50 minutos, depois eu enxago 100%, aplico o finalizador, escovo e prancho. Geber, não vai interferir no processo de redução de volume? Não, não vai influir. Por quê? Porque ele vai criar uma proposta de alicerce, de base para esse cabelo lá no córtex, tá? E aí, toda a proposta de redução de volume, a Progress é que entrega, o Botox é que entrega. Então, vocês podem dar essa dica. Quando a cliente insiste em fazer um processo de redução de volume e ela não quer tratar o cabelo, indique o uso do fluido Intense Repair durante o processo. Lavou, aplicou o fluido, aplica a progressiva por cima, deixa o tempo de pausa, enxágua 100%, aplica o finalizador, escova e prancha. Tudo bem? Então é isso, gente.